Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. De novo estamos chegando na casa dos nossos irmãos para abençoá-los com uma palavra de Deus e com uma oração. Esses dias tenho falado muito com Deus a respeito de vitórias que nós precisamos ter. Vitória nas nossas vidas, vitória no nosso trabalho, vitória na nossa família, vitória sobre enfermidades, doenças que vêm. E uma coisa que se precisa é ter uma real consciência da presença de Deus na nossa vida. Quero expressar o meu pesar pelo falecimento da avó da minha nora Caroline, esposa do meu filho Júnior, e dizer para ela que nós estamos orando por ela, pela filha dela, pela mãe dela, e Deus dê graça. Nessas horas que se perde pessoas amadas, é só a graça de Deus que nos pode ajudar, a presença de Deus. E acreditar que uma pessoa como ela, a avó, que viveu 91 anos, uma vida boa, Deus a tem na sua glória. E devemos lutar nós também para que um dia a gente possa chegar lá. Quando passarmos o rio para o outro lado. A palavra de Deus diz: quando passarmos o Jordão, do outro lado, vamos ver todos aqueles irmãos, amigos, parentes, aquelas pessoas que nos foram cara, que nos foram amada. Deus abençoe a Caroline, a sua mãe, a sua filha. Deus ajude vocês a superar esses momentos. A presença de Deus nos faz triunfante e nos dá graça e nos ajuda em todas as coisas. Hoje quero trazer uma palavra de Deus, um comentário. Na década de 60, uma pessoa que influenciou muito a minha vida se chamava Professor Oliveira. Esse homem era um fenômeno. Ele tinha perdido o braço direito com 13 anos no moinho daqueles engenhos antigos de moer cana-de-açúcar. Quando o braço dele entrou na roda e levou no engenho todo o braço, ele se sentiu morto, mas ele ficou só com o braço esquerdo. E ele pensou, a mãe dele disse para ele: pobre do meu filho, agora vai ter que pedir esmola, vai ter que ser um mendigo. Mas ele disse: eu vou conseguir. Este homem aprendeu a tocar 4 instrumentos musicais só com o braço. Ele aprendeu a tocar violão, guitarra elétrica. Ele botava a guitarra elétrica em cima das pernas, firmada nas pernas, e com 3 dedos ele fazia qualquer posição e com um dedo solava a guitarra. Muitas vezes ele fez para a gente ver a posição Sol menor, que é uma das mais difíceis de fazer na guitarra. E ele fazia com 3 dedos e ainda sobrava um para tocar a guitarra. Ele colocou no pescoço um ferro e ali colocou uma harmônica ou uma gaita de boca para as pessoas compreenderem melhor. E enquanto ele tocava a guitarra, ele tocava a gaita de boca. No pé direito ele colocou um tambor, um instrumento, um tambor, e estava escrito: querer é poder. E ele, no seu testemunho, contava: eu quis, eu pude. E no pé esquerdo ainda ele colocou uma maraca. Enquanto ele tocava a gaita de boca, o violão, o tambor, a maraca, e quando ele parava de tocar a gaita de boca, ele cantava. Cantava músicas, hinos de igreja, louvores a Deus, ou hinos nacional. Ele fazia apresentação para o exército, se apresentou muitas vezes em canais de televisão, visitava as igrejas, universidade, aonde tinha jovens, ele se apresentava quando convidavam ele. E ele escreveu naquele tambor: querer é poder.
Eu quis, eu pude. Aquele homem marcou muito a minha vida, porque se um homem com um só braço, uma só mão, consegue tocar 4 instrumentos, não há impossível para o ser humano, não há impossível para o homem. Aquele professor Oliveira me fazia lembrar muito o meu avô. O meu avô, José Henrique da Silva, ele também perdeu um braço quando ele tinha 13 anos, também no engenho de cana. Quando se colocava a cana para passar no engenho, o braço dele foi junto e ele perdeu o braço inteiro. Ele criou 8 filhos e produzia nas suas mais de 20 hectares de terra que tinha no interior de Santo Antônio, cana-de-açúcar, trigo, tudo que é produto. 8 filhos ele conseguiu criar com um braço só. O professor Oliveira, quando ele dava o seu testemunho, ele dizia: querer é poder. Eu quis, eu pude. Nos dias de hoje, tem muitas pessoas que ficam lastimando qualquer coisa que perde, ficam se sentindo pobre, se sentindo para baixo, ficam mendigando e não vão à luta, não sonham. O ser humano, quando ele tem um propósito de vida, quando ele tem um objetivo, se o meu avô criou 8 filhos com um braço só, e se o professor Oliveira tocava 4 instrumentos ao mesmo tempo, ele era uma banda. Simplesmente o lugar que ele chegava e começava a tocar a guitarra, tocar a harmônica, tocar o tambor e a maraca, tudo ao mesmo tempo. E ainda depois que parava de tocar a gaita de boca, ele louvava, ele cantava, cantava as músicas, hinos nacional, cantava as músicas de igreja, ele louvava a Deus. E Deus abençoou aquele homem. Todo o Brasil, na década de 60, o conheceu. O homem quer, o homem pode. Um desses testemunhos que quero compartilhar com vocês também vem da década de 70. Na década de 70, na Coreia do Sul, houve um grande movimento avivalista, um grande movimento pentecostal. E a Coreia se tornou um país com uma grande influência evangélica. Aquele país, a Coreia do Sul, como a China, a Coreia do Norte, eles eram budista, confucionista, aquelas religiões orientais. Mas veio um avivamento na Coreia do Sul de uma forma tal que milhões de pessoas se converteram. 26% da população se tornaram evangélicos. E uma grande igreja que se levantou naquele país, uma família de irmãos, uma senhora estava dando o seu testemunho. Ela disse que quando começou o avivamento, a igreja dela construiu um grande templo. E na frente daquele grande templo, eles tinham comprado um terreno. E eles pensaram, a família, a senhora e o esposo, vamos construir aqui um edifício de 20 andares. Se nós construir um andar por ano, em 20 anos estará pronto. E eles começaram a construir o edifício de 20 andares e começaram a levantar. Em vez de 20 anos, eles conseguiram terminar em 10, porque depois que eles fizeram os primeiros 10 andares, já iam alugando e conseguindo mais dinheiro para seguir construindo. Querer é poder. Se você quer, você pode. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. O que nós precisamos, irmãos, amigos, é ter sonhos, é ter objetivo, é ter propósito. Primeiro é saber aonde se vai, aonde que se quer chegar. Saber o que se quer. Se, por exemplo, se você está sonhando em construir uma casa, você tem que se imaginar dentro daquela casa. As senhoras têm que se imaginar na sua cozinha, imaginar-se na sua sala, vendo a sua televisão. Te imagina dentro da tua propriedade. Te coloca
como se você já tivesse adquirido. Sonha acordada como se você já possuísse aquele bem. Se você deseja comprar uma propriedade, um terreno, começa a construir na tua mente, no teu coração. O teu sonho se torna realidade. Não é só pensar, é pensar que preço você vai pagar. A família, ele sonhava que em 20 anos podiam construir um prédio com 20 pisos, com 20 andares. Talvez você pense, eu posso sonhar em menos anos, mas você tem que estar disposto a pagar o preço. O preço é em anos. Às vezes nós pensamos, que preço pagar? 10 anos da minha vida. O jovem que vai para uma universidade, ele tem que estar disposto a se propor 4 anos, 5 anos, pagar o preço, estar na hora, chegar ali, fazer a matéria, ouvir os professores, se tornar um profissional, leva pelo mínimo 4, 5 anos. E se é medicina, então é 6 anos. Se é direito, é 5 anos. Tudo o que você quiser na vida você pode, mas tem que estar disposto a pagar o preço. Nunca se esqueça do professor Oliveira. Este homem era um exemplo naquela época e até o dia de hoje. Quem o conheceu, quem se lembra como eu, ver aquele homem tocar 4 instrumentos musicais. Hoje tem pessoas que não conseguem tocar uma guitarra, um violão, não conseguem tocar uma gaita de boca, não conseguem tocar um tambor, uma maraca. Pensa, um homem sem um braço. E era o braço direito que ele tinha perdido. Ele ficou só com o braço esquerdo. E só com o braço esquerdo ele tocava os 4 instrumentos ao mesmo tempo. E quando parava de tocar a harmônica, ele ainda cantava, louvava ao Senhor, agradecia pelas misericórdias que Deus, ao longo de toda a minha vida, eu andei com meu avô. Eu nunca vi ele se queixar por ter perdido um braço. Eu nunca vi ele amaldiçoar Deus por ter perdido um braço. Eu nunca vi ele dizer que a vida tinha sido ruim por ele ter perdido um braço. Ele criou 8 filhos só com um braço. Eu me lembro que até o arado de lavrar a terra ele fez especial. Os arados sempre tinham 2 braços, mas o dele só tinha um braço, porque ele colocava o arado, aquele braço do arado, debaixo do braço dele para lavrar a terra, enquanto uma das filhas, porque os primeiros 5 filhos foi tudo mulher, só depois é que veio os filhos homens. Imagina isso, uma vida sacrificada, mas nunca se queixou, nunca se sentiu pobre, mas bem era um homem que se sentia rico pelas misericórdias e pelas bondades que Deus tinha tido com ele em poder ele criar os seus filhos. Uma das histórias que o meu pai sempre contava foi que quando o meu pai ele casou com a minha mãe, porque o José Henrique da Silva era o pai da minha mãe. E o outro não entendia muito de agricultura, o pai do meu pai. Entendia só de criação de gado. Era uma pessoa que estava mais ligada aos animais. Mas como os filhos casaram, aí ele começou a pensar em fazer uma plantação de cana-de-açúcar, sendo que o outro tinha um engenho de cana. Vamos fazer uma plantação de cana-de-açúcar e vamos fazer rapadura, melado e vender na cidade. E bem, o outro emprestou o engenho e ele fez a plantação de cana e chegou o dia de colher a cana para fazer a rapadura, o melado, a guarapa. Só que ele não entendia de dar o ponto. E aquilo começou a desandar as coisas. E foram fazendo um montão de puxa-puxa, porque passava do ponto e não ficava nem rapadura, nem melado, nem guarapa, era só umas puxa-puxa.
E os filhos foram jogando por cima dos bancos aquilo, ao ponto dos cachorros virem de noite e morder aquelas puxa-puxa e depois não poder nem abrir a boca. E um dia chega o velho, brabo com aquela situação, e senta em cima de um montão daquelas puxa-puxa e sai com uma tábua grudada nas calças, blasfemando, brabo. Mas aí chega o outro que entendia da coisa e começa a dar o ponto. Aí começa a ensinar para eles: olha, o segredo é o ponto. O ponto. Todas as coisas, amigos, têm um ponto. Nunca esqueça disso. Você sempre tem que pensar o preço que você vai pagar para adquirir as coisas. Deus abençoe vocês. Querer é poder. Se você quer, você pode. Se você quer formar uma família, se você quer fazer um curso, se você quer se tornar um profissional, você pode. Pague o preço. Se você quer deixar as drogas, se você quer deixar a bebida, se você quer deixar o cigarro, não esqueça: querer é poder. Escute a história de novo do meu avô, que criou 8 filhos com um braço só, e do professor Oliveira, que tocava 4 instrumentos ao mesmo tempo com um braço só. E quando não tocava, ele cantava, ele louvava ao Senhor. Amigo, hoje o nosso mundo precisa de pessoas que incentivem o poder, incentive a pensar, incentive a querer, incentive o desejar melhorar, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa que faça a diferença nos seus dias. Você pode ser esta pessoa. Lá na tua casa, lá no teu lar, lá onde você se encontra, se você está doente, se você deseja ser curado, se você deseja melhorar, comece a desejar, sonhar que você está são e que você vai viver para a glória de Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar por ti, pedindo que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te dê vitória. Querido Deus e Pai que está no céu, olha pelos nossos irmãos, amigos que estão lá nos seus lares, aquelas famílias, Senhor, que estão com uma baixa estima, talvez depressivo, cheios de ansiedade e insegurança. Aqueles jovens que estão indo para caminhos de drogas, para caminhos de violência, para caminhos que não levem a nada. Que eles comecem a pensar e melhorar, sonhar, desejar, conhecer uma vida melhor. Senhor, ilumina eles. Coloca diante deles boas pessoas. Coloca diante deles bons livros. Coloca diante deles bons líderes para que eles possam sonhar em produzir e ser uma família melhor, uma vida melhor. Um filho de Deus. Não um filho do terror de Satanás, mas um filho de Deus. Abençoa, Senhor, as pessoas agora. Nós imploramos. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. O Senhor te abençoe, amigo. O Senhor te guarde. O Senhor te proteja. Depois vamos estar trazendo uma outra palavra aos corações. E quero dizer, se você deseja pedir uma oração ou se comunicar com a gente, só telefona para o nosso telefone 3347 6526 e estaremos orando por ti. Obrigado.